Graça e paz, igreja. Uma boa noite, um bom dia para você que vai assistir em outro horário, uma boa tarde. Eu sou o diácono Rui Alves, faço parte aqui da Igreja Evangélica Família Alfa e Ômega, ao qual temos o nosso pastor presidente, pastor Almir Evangelista e pastora Zeli Oliveira. Nessa palavra de abertura, nesse início de culto, gostaria de pedir aos irmãos, quem puder, abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Até aqui, glória a Deus. Essa é a biografia do rei Asa. Esse rei viera a ser bisneto de Salomão. Ele estava na dinastia da tribo de Judá. Ele era o rei da tribo de Judá. E essa conta a história que ele foi para uma batalha. A batalha contra um líder chamado Zerá. Ele era um etíope. E que veio uma multidão de homens contra o povo de Deus. Vieram 1 milhão de homens contra 580 mil do povo de Deus, quer dizer, quase o dobro. Além de 1 milhão para guerrear contra o povo de Israel, vieram 300 carros também, fortemente armados. Mas Asa não olhou para a sua força, não olhou para o seu exército de 580 mil, que eram homens valentes, mas ele olhou para o Senhor e clamou ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, para que não prevaleça o homem contra Deus, e sim a força de Deus. E o final da história, o final da peleja, a vitória foi do povo de Deus. O povo de Deus teve uma grande vitória, porque não confiou na sua força, mas sim na força do Senhor. E nesse momento que nós estamos passando de dificuldade, que muitos estão falando, vem multidões de números contra nossas vidas, nós devemos colocar nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, no Senhor, o braço forte de Israel, que é Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus eu profetizo na vida de todos que estão assistindo aí. Em nome de Jesus, vocês coloquem a confiança no Senhor e Ele fará muito mais daquilo que você espera. Não coloque a força no teu braço, e sim nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui como tua igreja, Senhor, como a igreja do Senhor Jesus nessa terra, para guerrear não contra carne e sangue, Senhor, mas sim contra principados e potestades, Senhor. Nos dê sabedoria, nos alimenta, Senhor, com teu poder, com a tua unção, nos revele a tua ação, Senhor. Faça com que o Senhor, Pai, revele para nós o teu querer em nossas vidas, como nós devemos caminhar nessa guerra, Senhor, porque sabemos que o braço forte é do Senhor, Pai, e não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor, para com o teu povo, nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. É o que nós oramos como tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao nome do Senhor. Declare: meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho
Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluias. Continue adorando aí onde você estiver, na sua casa. Declare mais uma vez. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare esse nome poderoso, Yeshua. Aleluias. Que você possa crer verdadeiramente nesse nome. Esse nome é poderoso. Declare: Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Aleluias. A paz de Cristo Jesus, amados, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, nesta madrugada, no momento em que você está conectando conosco, no momento em que você está entrando aí nesse vídeo, ok? O desejo do meu coração é que Deus o abençoe grandemente. E que, como disse aqui a canção, que você esteja ávido em conhecer Jesus, ávido em conhecer o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado aqui aos amados, Danilo, Raquel, Rodrigo, Yamazaki. Muito obrigado a todos. Lá na sonoplastia, lá o Rodrigo e o nosso irmão, e o Ruizão ali, que é o cara, o homem que abençoa, que trabalha, né? Eu com a meia dúzia de Rui aí, já estava bom. A meia dúzia de Rui, o negócio já estava tudo resolvido aí. É um homem bom, trabalhador do Evangelho do Senhor. Que Deus possa recompensar a cada um de vocês, amados. Queridos, nesse momento eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração. E esse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, né? Tão tenso que estamos vivendo nesses dias. E eu tenho dito também que esse tempo agora dessa crise, né, dessa pandemia, esse momento que estamos vivendo, eu tenho dito também que ele está servindo como um divisor de águas. Um divisor de águas para o quê, pastor Almir? Para aqueles que servem e para aqueles que não servem o Senhor. Porque nós, através desse momento, desses dias, nós estamos vendo aí aqueles que realmente querem estar na presença do Senhor, querem estar na casa, aqueles que querem ter compromisso com o Senhor, né? Tanto com a sua presença, com o seu trabalho, também, quanto com o seu dízimo, a sua oferta, enfim. Pessoas que a gente vê que estão realmente preocupadas, envolvidas e comprometidas com o reino, com a palavra de Deus, não é? E é muito importante isso. E eles cantaram essa canção, o pastor Rodrigo, nem a diaconisa Raquel não sabiam o que eu ia ministrar, e eu quero falar justamente sobre essa questão de se conhecer Jesus, não é? Eu quero ler um texto que se encontra em João, capítulo 8, a partir do versículo 31, do 31 ao 36. Diz assim: Jesus dizia, isso, deixa eu ler nessa outra versão aqui, na mais comum de todos. Isso, essa aqui é a mais comum para todos. João 8, a partir do 31, de 31 ao 36. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Preste atenção nisso. O versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção também nesse versículo, no 36. Eu sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. O 38, eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Então, amados, eu quero estar falando neste momento para você, quero trazer como tema dessa reflexão, e ter como base o versículo 36 desse capítulo 8 de João, do Evangelho segundo escreveu João, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, isso é muito, esse texto ele é muito extenso, ele é muito complexo, é muito grande.
por conta das verdades implícitas nele. Não é? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, verdadeiramente sereis livres por quê? Existem algumas pessoas que não são verdadeiramente livres. São falsamente livres. Não é? Ou melhor, pensam que são livres. Ou tomam atitudes que os livres tomam e por causa disso eles entendem que também são livres. Mas na realidade não são, porque são dependentes de alguma coisa, estão presos a alguma coisa, estão ligados a alguma coisa, estão servindo a alguma coisa. Não é? E quando a gente vai para entender o significado dessa palavra servo, servo é aquele que não é livre. É aquele que não tem direito. Aquele que obedece ou serve alguém. Servo é aquele que não é livre, cuja liberdade foi retirada. Viu? Então, servo é aquele que obedece ou serve alguém. Nós, por exemplo, cristãos, eu como pastor, mas que sou ovelha, e os membros da igreja, vocês que estão ligados conosco nesse momento, né? Somos servos do Senhor. E porque somos servos do Senhor, nós o obedecemos. Porque somos servos do Senhor, nós obedecemos ao pastor ou aquele que é autoridade sobre a nossa vida. Se nós somos servos do Senhor, nós obedecemos aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Se nós somos servos do Senhor, amados, nós procuramos viver uma vida submissa ao Senhor, uma vida de submissão, uma vida de sujeição ao Senhor, não é? Ah, mas está falando sobre liberdade e ao mesmo tempo sobre nós sermos servos? Sim, sim, somos servos de Cristo. Somos livres, libertos do pecado, libertos da corrupção, libertos da maldade, libertos dos vícios, não é? Essas coisas não mais nos amarram. E aí, irmãos, por quê? Porque nós decidimos ser servos do Senhor, ser servos do Altíssimo, do Eterno. Porque entendemos que isso é o melhor para nós. Essa é a melhor escolha que, como homem, nós poderíamos fazer e fizemos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ser livre, irmãos, preste atenção nisso, meu amigo, minha amiga. Ser livre não é simplesmente dizer que é livre, não. Ser livre não é simplesmente, ou até de repente botar uma camisa aqui, sou livre. Ou então cantar aquela música, eu sou livre. Não, não. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além. Eu estava elogiando aqui o Rui, diácono Rui, hoje diácono da igreja. Mas o Rui, há um tempo atrás, ele, antes dele alcançar essa liberdade em Cristo, o Rui era preso. Não era, Rui? Era preso aos vícios, era preso às drogas, não é? Porque ele dependia dessas coisas, ele vivia uma vida de dependência. Ele não tinha como sair, não tinha como se desgarrar, não tinha como se soltar, porque ele estava preso, ele estava amarrado, ele não era livre, ele não era liberto. E queridos, já passou o tempo de nós entendermos que só precisa de libertação quem não é crente, quem vive no ocultismo, não. Todos nós, a começar de mim, pastor, precisamos ser libertos, precisamos de libertação. E nós precisamos entender essa palavra aqui na íntegra, porque Jesus estava falando ali, aquela rapaziada que andava junto com ele, né? E os judeus ali, que eram descendência de Abraão, tinham Abraão como pai, não é? E Jesus está falando para eles, olha, vocês não são livres. E eles falam, como não? Se a gente nunca foi escravo, a gente sempre foi livre. Como o senhor está dizendo que nós não somos livres? E aí, Jesus, nas entrelinhas, é como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, aquele que é livre não faz as coisas que vocês fazem. Aquele que é livre não toma as atitudes de escravos, de servos, como vocês estão tomando. E não é servo do Senhor, não. Servo do mal.
Algumas pessoas, irmãos, estão presas, algumas pessoas vivem presas, por exemplo, a pensamentos do passado, não é? A coisas que falaram, a coisas que fizeram, a falta de perdão. Quantas pessoas estão presas a isso? As suas emoções estão ali presas, estão amarradas, porque ela não pode nem sequer falar sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar, né, onde ela sofreu, onde ela se decepcionou, se frustrou. Ela ficou presa ali naquele tempo, ela ficou presa naquelas coisas, e precisa se libertar. Por quê, irmãos? Por quê? Como eu e você podemos libertar outras pessoas se nós estivermos presos? Imagina alguém encarcerado, né, libertando outro encarcerado. Como? Só se eles estiverem fugindo. Mas a nossa vida, irmãos, não deve ser feita de fugas. Porque a fuga vai ser uma tentativa ilegítima de liberdade. Porque a pessoa que está presa, está encarcerada, ela faz lá um túnel, sei lá o que ela faz, né, e foge, mas ela vai estar sempre vivendo ilegal. Ela nunca vai poder se apresentar, ela nunca vai poder dizer, olha, sou eu, fulano, eu sou livre. Não, não é, porque ela está presa ainda. Ela ainda tem coisas a cumprir lá no cárcere. Quer dizer, ela aparentemente está livre, mas legalmente ela está presa. E quantos irmãos não estão dentro das nossas igrejas, entendendo e cantando eu sou livre, dando glória a Deus, falando aleluia, dizimando e ofertando, mas estão presos a sentimentos, estão presos a filosofias, estão presos, irmãos, a algumas declarações, estão presos a acontecimentos lá do passado, coisas que aconteceram com eles. No domingo, eu pregava aqui na igreja e eu falava que nós chegamos até aqui porque nós decidimos e escolhemos não nos paralisar com aquilo que as pessoas falavam de nós, né? E aí você vai ver algumas pessoas presas a algumas coisas, ou presas por conta de algumas coisas que falaram delas, por conta de algumas calúnias, por conta de algumas maldades, de algumas crueldades que fizeram para com ela. E Jesus está dizendo para mim e para você, neste momento, meu amado e minha amada, meu amigo, minha amiga, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o texto bíblico vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, lá em Romanos 8. Mas, quando eu não sou livre, irmãos, eu estou separado por qualquer coisa. Eu vou me separar de Cristo. Por quê? Porque eu não consegui ser livre das mazelas do mundo, livre do lamaçal do pecado, livre das acusações do diabo, livre, né, de toda a maledicência e me tornando servo do Senhor. E como servo, irmãos, aí agora eu tenho condição de vencer, eu tenho condição de resistir ao diabo e o diabo vai fugir de mim, porque ele não vai ter outra opção, não há legalidade na minha vida. Por quê? Porque eu vivo agora em liberdade, eu sou livre para servir ao Senhor, e aí o pecado não encontra mais lugar na minha vida. Aí, irmãos, a pornografia não encontra mais lugar na minha vida, o adultério não encontra lugar na minha vida. A vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade de me drogar, isso não faz parte da minha vida, porque eu estou livre dessas coisas, eu sou liberto, porque eu me deixei ser verdadeiramente liberto pelo Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer, a vontade do Eterno, amados, é que eu e você sejamos verdadeiramente, plenamente, integralmente livres. Livres de toda acusação, porque o diabo é acusador, ele vai estar sempre buscando nos acusar, tentando nos paralisar com as suas acusações do inferno. Mas quando eu sou livre, quando eu sei, ainda que falem, né, e no que falam de mim, que sejam achados mentirosos, ainda que falem mal de mim, mas como eu sou livre, a minha vida está no Senhor, eu tenho uma consciência tranquila, então eu sei que nada dessas coisas vão me atingir. Porque a Bíblia vai dizer que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, irmãos,
não há espaço para essas maldições, para essas maldades, essas declarações, né, nefastas, façam parte da minha vida, ou tomem conta do meu ser, porque eu me deixei ser livre pelo Senhor. E aí, irmãos, no versículo 34 vai dizer o quê? Quem comete pecado é o que? É escravo. Versículo 34 diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você é servo do pecado, você não está verdadeiramente livre. Se existe algo na tua vida do qual você não consegue se libertar, você não é verdadeiramente livre, independente do tempo de crente que você tenha. Quantas não são as pessoas, e que nós já conhecemos algumas, com 20, 30 anos de igreja, né, de crente, ou de supostamente convertido, que na realidade não eram. E essas pessoas estavam correndo o risco de, na vinda do Senhor, não é? Ou ao ser levado por ele, essas pessoas irem para o inferno. Por quê? Porque estavam presas a algum tipo de pecado, presas a algum tipo de mal, presas, irmãos, a algum mau costume, presas a algumas, ou em algumas das artimanhas do diabo, para destruir, roubar e matar. Então, queridos, Deus está nos chamando a atenção, porque o que acontece? Nesses dias também de pandemia, nesses dias aí de reclusão, nesses dias, né, que os cultos ainda não estão totalmente presenciais, né, que nós não podemos ter a totalidade da igreja, a totalidade nos templos, não é? Um período que estamos trabalhando com restrições. E aí, irmãos, o que a gente vai ver? O que a gente consegue perceber nisso aí? A gente consegue perceber que tem uma turma que, apesar de serem pessoas que estavam participando na igreja, não eram livres. Não eram livres. A igreja, para essas pessoas, estar na presença do Senhor era como uma obrigação. Até porque, irmãos, algumas pessoas, presta atenção nisso, queridos, algumas pessoas, elas não vieram para Jesus, ou não estão no meio, porque elas realmente entregaram a sua vida para Jesus. Não, elas vieram por conta de uma dependência que elas tinham. Eu falei sobre o diácono Rui, que era dependente de drogas, foi liberto. Mas, irmãos, algumas pessoas estão vindo para Jesus, ou vieram para Jesus, porque eram dependentes de ter um bom relacionamento com seu esposo ou com a esposa. Então eles clamavam, aí vieram clamando por isso. Eles não estavam simplesmente permitindo que Jesus entrasse nas suas vidas, mudasse a sua vida, e aí, quando Jesus entra, ele muda. Muda o marido, muda filhos, muda todo mundo, transforma. Como os apóstolos puderam falar para aquele carceleiro, lá em Atos, se não me falha a memória, 10, 31, que diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é? Mas não, as pessoas, uma grande parte das pessoas, elas vêm por conta de coisas que elas querem que sejam resolvidas. Então elas vêm por conta do casamento, vêm por conta de bens materiais, vêm por conta de solução na vida financeira, vêm por conta de que o Senhor tire os filhos das drogas, tire as filhas da prostituição. Então elas vêm por conta dessas coisas todas. E aí elas agora estão juntas, mas não tiveram encontro com o Senhor. Não foram verdadeiramente livres. Vocês estão entendendo isso, amados? Não foram verdadeiramente livres. Porque quando nós somos livres, isso não quer dizer que vamos estar isentos, por exemplo, dos ataques do diabo. Isso não quer dizer que nós não vamos estar isentos, por exemplo, das tentações. Não é? Porque a concupiscência dos olhos, da carne, vai gerar as tentações. Não é isso? Por alguma coisa que você olha, que você ouve, não é? Aquilo ali, se você permitir, a concupiscência, o desejo da carne vai fazer com que seja gerado o pecado. Não é? Mas aí, quando eu sou livre, sou servo do Senhor, eu consigo, como Tiago fala, submetei-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí nós temos condições, ainda que venham as tentações, ainda que venham, né,
a ideia, a vontade de nós murmurarmos, de nós reclamarmos, de nós nos afastarmos do Senhor, de nós deixarmos de examinar as Escrituras, de nós deixarmos de adorar ao Senhor, de deixarmos de louvar ao Senhor, de deixarmos, irmãos, de querer estar na presença do Senhor, não é? Nós vamos nos fortalecer, vamos pedir a graça do Senhor e vamos continuar firmes, vamos continuar inabaláveis e irrepreensíveis diante do Senhor, entendendo que aquele que é verdadeiramente livre, e eu falei sobre o encarcerado, né? Aí olha só, irmãos, a diferença dessa liberdade de ser livre pelo Senhor. Algumas pessoas que hoje estão no sistema carcerário, né, do nosso país, lá dentro, tiveram um encontro com o Senhor. Outros eram desviados e lá tiveram um reencontro, se voltaram para o Senhor. E aí agora, diante da lei dos homens, essas pessoas, elas têm que cumprir o tempo dela lá, aquele tempo que foi determinado segundo o processo pelo qual elas passaram, em função do crime cometido por aquelas pessoas. Mas como elas tiveram encontro com o Senhor, elas estão naturalmente encarceradas, mas espiritualmente elas estão livres. Por quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essas pessoas puderam experimentar essa liberdade no Senhor, receber a libertação de suas vidas, ainda que encarcerados numa prisão comum. Mas Satanás não mais está aprisionando essas pessoas com vícios, com a ideia de roubar, com a ideia de voltar a praticar os delitos que praticava, porque, como eu falei, e olha só, irmãos, que coisa terrível, porque a gente vai ver que alguns encarcerados, eles recebem a liberdade, e aí nós vemos na notícia, é preso praticando um outro delito, às vezes até com a tornozeleira eletrônica. Ele morreu num tiroteio e estava lá com a tornozeleira, quer dizer, era uma pessoa que de repente estava num semi-aberto. Entendeu, amados? E queridos, quando Jesus nos liberta, preste atenção, Ele não leva você, Ele não conduz você para uma situação, para um momento de semi-aberto, não. Não. Ou você é livre ou você não é livre. Você está entendendo isso, amados? E o que eu estou propondo através dessa palavra para você, neste momento, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, é que você queira, que você deseje no seu coração, que você escolha ser livre, ser liberto integralmente, plenamente pelo Eterno, para que você seja realmente, verdadeiramente livre. Por quê? As aflições, os pecados, as tentações, tudo isso vai continuar. O que vai fazer diferença é o meu grau, o meu nível de liberdade, de conversão diante do Senhor. Se eu realmente tive um encontro genuíno com o Senhor. Se eu não estou na igreja, porque eu sou pastor, ou porque eu sou apóstolo, ou porque eu sou presbítero, ou porque eu sou bispo, ou porque eu sou diácono, ou porque eu sou missionário, missionária, porque eu sou intercessor, porque eu sou músico, porque eu canto, porque eu faço isso, eu sou professor da escola dominical, e aí, se me tiram uma dessas funções, eu não venho mais à igreja, eu não consigo mais servir, eu não consigo mais estar no meio, eu vou ficar tristinho, vai vir o mimimi. Por que isso? Porque eu não sou verdadeiramente livre. E é isso, irmão, sabe? É isso que nós precisamos entender, porque quando nós somos verdadeiramente livres, e eu no domingo, eu preguei 3 mensagens nos 3 cultos da igreja, de 9 horas da manhã, às 17 e às 19 horas, falando como nós chegamos até aqui, como conseguimos chegar até aqui, porque estamos celebrando nesse mês, e domingo que vem também, estamos celebrando 15 anos de ordenação ao Ministério Pastoral, eu e a pastora Zeli, minha esposa, e 11 anos de fundação de CNPJ da igreja, a igreja como pessoa jurídica. E como nós chegamos até aqui? Chegamos até aqui por quê? Porque nós somos verdadeiramente livres. Porque muitas foram as coisas maiores, foram as situações, os ataques, os levantes do diabo para a gente desistir, para a gente paralisar, para a gente deixar de fazer a obra do Senhor, para a gente, sabe, irmãos, ficar num cantinho ali, murchinho. Ah, não dá, já sofri muito. Não, meu irmão, preste atenção, o máximo que você tenha sofrido
nunca vai chegar aos pés do que Jesus sofreu. Ah, mas Jesus foi Jesus, pastor, ok, tudo bem, então vamos tirar Jesus. O máximo que você tenha sofrido ainda não tem nada a ver com o que os apóstolos sofreram. Ah, mas os apóstolos andavam junto com Jesus. Tá bom, vamos tirar os apóstolos. O máximo que você sofreu, meu amado, minha amada, não chega aos pés do que os profetas sofreram. Você está entendendo? Você não vai passar pelo que essas pessoas passaram. E aí, a Bíblia vai dizer assim, que Deus, Ele não nos dá provações maiores do que nós temos condições de suportar. Logo, o que você está enfrentando, por mais complexa que seja a coisa, por mais tenebrosa que seja aos teus olhos, aos meus olhos, o que estamos passando, o momento que estamos enfrentando, ainda assim nós precisamos entender que, segundo a palavra, não nos é dada provação maiores do que nós temos, eu e você temos condições de suportar. Cada um dentro do seu nível, cada um na sua capacidade, cada um nas suas habilitações, cada um nas suas condições naturais, espirituais, físicas, mentais, cada um dentro das suas condições, viu? Então, o que você está passando, você tem condições de suportar. O que eu estou passando, eu tenho condições de suportar. As coisas todas que eu passei durante esses 11 anos de igreja, durante esses 15 anos de ministério, e antes, porque nós já tínhamos de ministério 15 anos, foi o tempo em que desceu o óleo sobre a nossa cabeça. Mas nós, antes disso aí, muito antes, há uns 10, 15 anos antes, nós já exercíamos o ministério, não é? E tudo que nós passamos, eu falava com a minha esposa, eu falei, minha filha, o que acontece conosco, o que tem acontecido conosco, não é para a gente mudar de igreja, não. É para a gente ir para o mundo. Tal era, irmãos, sabe, tal era a crueldade, tal era a maldade das coisas que fizeram conosco, as coisas que nós passamos. Mas por quê? Nós éramos verdadeiramente livres, né, pelo Senhor. Nós entendíamos que aquelas pessoas, independente da posição eclesiástica que elas tinham, independente até do grau de parentesco que aquelas pessoas tinham, eram pessoas que estavam se deixando usar pelo diabo. E por conta disso estavam se levantando ferozmente contra nós, se levantaram. Por causa disso, aquelas pessoas nos atacaram, algumas nos difamaram, né, nos caluniaram, né, nos amedrontaram, nos perseguiram, fizeram coisas terríveis conosco, não é? Mas porque nós éramos verdadeiramente livres, tínhamos convicções, nós continuamos no Senhor. E algumas vezes foram tirados cargos que nós tínhamos, foram tirados posição, foram tirados trabalho que nós dirigíamos, mas nós continuamos ali firmes, por quê? Porque éramos e ainda somos verdadeiramente livres. E é isso que Deus está propondo para você, meu amado. Não basta você estar numa igreja, não basta você dizer que você tem o cartão de membro da igreja tal, não basta a tua igreja ser uma igreja de nome, uma igreja de renome, uma igreja importante. Ah, a igreja que eu sou, qual é a tua igreja? Ih, ninguém conhece, a minha igreja todo mundo conhece. Quando eu chego num lugar que eu falo que eu sou da igreja tal, e todo mundo, puxa, você é da igreja tal, que legal, como eu queria ser dessa igreja. Meu irmão, isso não vai fazer diferença nenhuma se você não for verdadeiramente livre pelo Senhor, pelo Eterno. E aí, quando a gente volta lá para o versículo 32, que é um texto que o presidente usa muito, e conhecereis a verdade vos libertará. Né? A libertação para a nossa vida diz respeito também ao quê? A nós conhecermos a verdade. Quem é a verdade? O Senhor. A verdade não é o homem, a verdade não é pastor nenhum, a verdade não é igreja nenhuma, a verdade não é denominação nenhuma, a verdade é o Senhor. É a palavra dele. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Do 119, Salmo 119, 105, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, quando, irmãos, nós temos a palavra de Deus como bússola, como a diretriz, como uma das diretrizes, não como a diretriz para a nossa vida, para as nossas vidas, tá? Isso é porque nós somos verdadeiramente livres. E aí nós vamos passar por aflições,
Porque Jesus, como eu costumo sempre dizer isso, Jesus não enganou a nenhum de nós. Lá em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é? E ele venceu o mundo, irmãos, para que hoje nós fôssemos vencedores, para que hoje nós pudéssemos ser realmente livres, verdadeiramente livres. E quando nós somos verdadeiramente livres, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, irmãos, nós somos libertos. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Não é, sabe, o fato de alguém ter me trocado de lugar. Eu já vi na igreja, pessoas estavam sentadas lá atrás, chateadas, e eu falei: o que você está fazendo atrás? Que sempre via aquela pessoa na frente. Sentaram no meu lugar, sentaram no meu lugar, e a pessoa agora está triste ali, porque sentaram no meu lugar. Irmãos, olha, cadeiras cativas na igreja, e se alguém sentou naquele lugar que a pessoa sempre senta, e a pessoa fica cheia de razão, não, mas eles sabem, todo mundo sabe, que eu estou aqui há tantos anos, eu sempre sentei nesse lugar. Aí alguém sentou ali, a pessoa fica chateadinha, fica com raiva, porque não é verdadeiramente livre. A pessoa que é livre, irmãos, no Senhor, que é liberta, verdadeiramente liberta, ela vai entender os tempos de Deus. Ela vai entender, por exemplo, se ela não foi ordenada, consagrada ao diaconato, ao presbitério, ao pastorado, ela vai entender isso. Porque ela vai ver: não é o meu tempo, não estou em condições, não estou preparado ainda. Mas aqui não é livre? Não, ela até sai da igreja. Como é que pode? Colocou pessoas que eu tenho mais condições do que aquelas pessoas, e colocou lá, eu que tinha que estar lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Essas pessoas, irmãos, estão no meio das igrejas, estão no meio das ovelhas, mas não são ovelhas. Por quê? Porque elas desconhecem a verdade. Elas desconhecem o Senhor. Porque quem conhece o Senhor, é isso que Jesus estava falando lá para o povo judeu, para o povo de Israel. Não é? Nós somos descendências de Abraão, nós somos, e na realidade estavam lá buscando matar Jesus. E mais tarde, o que eles fizeram? Crucificaram a Jesus. Preferiram livrar um malfeitor do que a Jesus. O malfeitor teria que ser morto, crucificado, que era a morte para os malfeitores, para os ladrões, para aquelas pessoas que eram nocivas à sociedade. E Jesus, que não havia feito pecado nenhum, não é? O que eles fizeram? João 1, 10, 11. Veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1, de 10 a 12, se não me falha a memória. Não é? Então, queridos, e eles entendiam que eram livres. Eles entendiam que eram libertos, quando na realidade não eram. Se a pessoa se diz liberta e o pastor não pode chamar a atenção dela, o pastor não pode discipliná-la, senão ela vai para o mundo, ela não é liberta, ela não conhece a verdade. Porque a gente vai ver, irmãos, quando eu olho lá para a vida de Moisés fez tanta coisa, tirou o povo do Egito e tal, né? Enfrentou o faraó na sua fúria. E, no entanto, no momento ali que eles estão na caminhada, que certa vez Jesus mandou Moisés bater, ferir a rocha, para que saísse água. Agora, numa outra vez, num segundo momento, Jesus fala para Moisés: Moisés, fala a rocha. Mas aí Moisés, porque estava irritado, estressado, e olha que Moisés era calmo, diz a palavra, né? Era o homem mais tranquilo. Mas estressado com o povo, por causa do povo, Moisés, ao invés de falar a rocha, ele fere. Só isso, esse foi o pecado dele. Mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. E quem é verdadeiramente livre, quem conhece a verdade, sabe disso. Que não tem pecadinho nem pecadão. E aí, Moisés cometeu para nós hoje, que talvez para alguns de nós não seria pecado, não. Deus falou que era para falar a rocha, e ele tacou a vara na rocha, ele feriu a rocha. E aí Deus falou para ele: Moisés, porquanto você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Olha, que coisa terrível. Chama Josué, o teu sucessor, leva ele lá
no monte, para que ele olhe, para que ele veja a terra que ele vai possuir no teu lugar. Estão entendendo isso, amados? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Entendeu? E a gente vai ver lá, Moisés não sendo permitido entrar na terra prometida, porque ao invés de falar a rocha, ele feriu. Sabe, não é o detalhe, sabe, se é grande ou se é pequeno o pecado, é a desobediência. E quando nós não somos verdadeiramente livres, irmãos, nós somos insubmissos, por conseguinte, desobedientes. Não é? É mulher que não obedece o marido. Se ela não obedece o marido, não vai obedecer o pastor. Se não obedece o pastor, não vai obedecer ao Senhor, que ela nem vê. Não é? É homem que nunca obedeceu os pais, aí trabalha numa empresa, não consegue ficar muito tempo. Por quê? Porque é insubmisso, não consegue obedecer a ninguém. Peita todo mundo. E aí chega na igreja também, não obedece a alguém que fala alguma coisa. No momento agora, temos que estar de máscara. Aí a pessoa pega, vai tirar a máscara. Aí se alguém fala, irmão, você está sem máscara, vai ficar com raiva. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque não é verdadeiramente livre. Queridos, a gente poderia estar falando aqui, sabe, a noite toda, o dia todo, a tarde toda, sobre muitas situações das quais as pessoas estão vivendo, estão vivenciando, entendendo que são livres quando na realidade não são. Vemos muitas pessoas, por exemplo, o dinheiro é mau ou ruim? O dinheiro é bom, se bem usado, se bem administrado, não é? Mas nós vamos ver algumas pessoas que são dependentes do dinheiro, estão presas ao dinheiro, e Deus vai dizer na sua palavra que nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. O Mamon é o Deus do dinheiro, da ganância, da avareza, sabe, da corrupção, dessa coisa toda. E aí, a gente vai ver alguns chamados crentes que estão ali, sabe, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar para vir para a igreja, mas o máximo que você puder estar na casa do Senhor, faça isso. Não é? Porque quem te dá saúde para trabalhar é o Senhor. Quem abre as portas para você é o Senhor. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Quando eu sou livre, quando eu sou verdadeiramente liberto, irmãos, verdadeiramente livre, eu entendo isso. Quando eu conheço a verdade, eu entendo isso. Eu conheço a palavra, eu entendo isso. Não é? E aí eu me submeto. Eu vou me esforçar, eu vou dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí eu não vou ouvir a casa do Senhor, porque o pastor está falando para mim, porque o presbítero, o diácono ligou para mim, ô irmão, há quanto tempo você não vem, irmão, parece e tal. E aí eu vou, porque alguém falou, irmãos, quando eu estou fazendo isso, está clara a demonstração de que eu não sou verdadeiramente livre, que eu não conheço o Senhor, não conheço a verdade. E a canção que os meninos ministraram, no início fala sobre conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Né? E nós precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer a sua palavra. Porque a palavra, irmãos, ela nos liberta. A palavra salva, a palavra lava, a palavra limpa. Né? A palavra, irmãos, nos habilita aos céus. A palavra traz cura para as nossas emoções e sentimentos. A palavra nos traz direção. A palavra nos faz entender o princípio da submissão. O princípio do respeito da autoridade espiritual. Quando conhecemos a verdade, quando somos verdadeiramente livres, nós temos condição de viver por essas coisas. E quando não, irmãos, nós nos perdemos. E nós não conseguimos, sabe, não aceitamos nada, suportamos tudo lá fora. Tudo lá fora. Vamos voltar às máscaras novamente, que é o tempo das máscaras. A lei está instaurada, então a pessoa não entra no banco, não entra no mercado, não entra na farmácia, não entra em lugar nenhum, se ela não estiver com máscara, mas ela quer entrar na igreja. Estão entendendo isso, amados? Então, queridos, nós precisamos entender isso e buscar ao Senhor e procurar no Senhor ser verdadeiramente livre. E eu termino voltando aqui ao texto primeiro que eu li. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Então, queridos, sabe, faça essa opção de permitir ser liberto pelo Senhor, permitir
ser verdadeiramente livre, porque dessa forma você vai viver todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Você vai viver, como diz lá em Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Então receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixe ser liberto pelo Senhor. Eu quero orar por você, depois nós vamos estar ofertando, tá? Você já deve ter aí os dados bancários, links, para que você esteja ofertando, mas eu quero orar com você neste momento. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós estamos. Deus, temos aprendido agora com a tua palavra sobre a necessidade de conhecer a verdade que liberta, e a verdade é tu, Senhor, a verdade é a tua palavra, e de sermos, Senhor, verdadeiramente livres, Pai, libertos pelo Senhor. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida, para que então possamos ser submissos a ti, a tua palavra, possamos, Deus, ser um melhor servo, uma melhor serva, um melhor crente, possamos, Deus, viver de acordo com o teu querer, possamos, Deus, ser submissos a ti, Deus, ser submisso, Deus, aos nossos pastores, ser submisso, Senhor Deus, à autoridade constituída por ti. Pai, em nome de Jesus, queremos libertação, porque, Deus, nós queremos ser pessoas diferentes, Pai, do que temos sido. Queremos viver, ser o melhor que tu tens para as nossas vidas. Queremos, Pai, libertar outros que estão encarcerados. E se eu estou encarcerado também, se eu estou preso, se eu estou algemado, eu não tenho que libertar outro, não tem como fazê-lo. Eu quero ser livre, Pai, verdadeiramente livre, para poder estar libertando outras pessoas, tantos quantos o Senhor mandar até a mim. Ó Pai, que esse teu filho, que essa tua filha, possa estar recebendo esta palavra, Pai, em o nome do teu filho Jesus, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meu amado, minha amada. Tchau.